Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lente Externa. Eu sou Priscenda e hoje eu estou naquele assunto que eu gosto, né? Lente externa na interna, é isso mesmo. A gente tem feito aí essa diferença ultimamente, o pessoal tem pedido, tem gostado e é claro que a gente não ia deixar de atender. Lembrando a vocês que seguem, que estão assistindo a gente aqui pelo canal da Claro 3, para vocês que são aqui de São Caetano. Mas não deixe de divulgar nossas redes sociais também, TV São Caetano, nosso Instagram e o nosso YouTube, TV São Caetano. Gente, como sempre, vocês quando me vêm aqui sabem que eu amo entrevistar mulheres, adoro saber da vida de mulheres. E hoje eu tô aqui com ela, que é advogada, olha, não é fraca não. E eu vou te falar um pouquinho sobre Daniela Vitorino Bezerra. Ela é advogada, formada em administração e direito no Ceará. Quanta coisa, conta isso para mim, minha linda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Pri. Eu já estou aqui em São Paulo há 13 anos, né? Vim de Fortaleza e fiz o curso de administração e direito lá. Então, tive a oportunidade de vir aqui para cá a trabalho e fiz meus cursos, minhas pós, né, aqui em São Paulo. E daí, juntando esse material e os estudos, né, então eu tive a possibilidade de dar uma incrementada em toda uma pesquisa que eu já vinha fazendo há alguns anos e ter a oportunidade de lançar um livro esse ano, né. Então, eu fiz alguns trabalhos voltados a mulheres, né, a questão da violência doméstica, e o livro também ele fala um pouquinho dessa questão da mulher nessa área do trabalho. Que bacana. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que é bem grande, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente. O que é Prêmio de Mulher Destaque de Barueri? Categoria Mulher Inspiração. Só para vocês terem noção, Mulher Inspiração é a 4ª edição, foi agora em 2023 mesmo. Isso. E ela está nessa 4ª edição, gente. Então, quer dizer, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, é fraca, não. Então, esse prêmio, Barueri é uma cidade que ela motiva bastante os profissionais, ela investe em várias frentes, né, na verdade. E eles criaram esse prêmio de destaque, né, e esse ano a gente está na 4ª edição e eu tive a possibilidade de ser indicada para o prêmio, né, Mulher Inspiração, né, participei ano passado, tive esse prazer, e esse ano também com a turma lá da Secretaria da Mulher, né, que é uma secretaria incrível, que motiva realmente as mulheres. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer essa secretaria, é uma secretaria maravilhosa que incentiva as mulheres ao trabalho, à capacitação. Então, assim, essa questão da mulher estar o tempo inteiro progredindo, né, e evoluindo, a gente tem essa cultura em Barueri. Então, é uma cidade que realmente ela abraça esse tipo de capacitação feminina. Você hoje atua nessa parte, somente parte trabalhista em relação com mulheres ou tem outras áreas também que você atua hoje? Eu atuo na área de família, tá, né, e a área de violência doméstica. Eu tive a grata alegria, né, o prazer de ter participado da Comissão da Mulher Advogada em Barueri e na gestão passada como membro da violência doméstica. Fizemos uma cartilha em Barueri, onde divulgamos essa cartilha de violência doméstica, para que as mulheres tomassem conhecimento, né, do que seria exatamente a violência doméstica, né, os tipos, né, as formas de violência, e a gente teve essa oportunidade de divulgar na cidade. Essa atual gestão, eu fui indicada para a Comissão da Mulher Advogada em São Paulo, então eu estou com o time de São Paulo, mas também abraço Barueri que eu não largo. Eu tô vendo que o negócio dela é para lá, gente. Eu gosto. E saiu no jornal online uma matéria, foi Mulher, a Sua Vida Vale Ouro. Isso. O que é isso? Foi um artigo que eu escrevi e publiquei no Migalhas, né, que na nossa área jurídica ele é bem conhecido, e falando um pouco sobre essa questão da mulher, ela ter essa coisa de se valorizar, né, dela ter a percepção do que é ela estar numa situação de violência, né, de ela ter a coragem de dar o primeiro passo, né, que é bem difícil isso, né, a gente sabe que vive numa situação de uma caixinha, a mulher vive numa caixinha e ela muitas vezes acha que ela não tem condições de sair daquela situação, né. Eu participo do Justiceiras, que é que atende mulheres no Brasil todo, né,
nos casos de violência doméstica, e por vezes a gente vê mulheres em situações de risco e que acham que eu não tenho condição porque eu dependo financeiramente dele, ou questões emocionais, né? Então, assim, são diversas as justificativas para não ter que sair daquela situação e não ter que dar o primeiro passo, né? Porque o medo fala mais alto, né? Esse primeiro passo é importante, porque assim, a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, eu acho que o medo hoje da mulher chegar, né, entender o momento que ela está sendo abusada. Eu falo abusada, a doutora entende bem, mas o psicológico é um abuso. Então, às vezes, o que eu entendo, o que eu tenho visto ou conversado com algumas mulheres, quando se trata do abuso, mas eu também errei, né? Então, quer dizer, eu não tomei o primeiro, mas eu também errei. Então, acredito que isso tem chego muito até a doutora e aí como se lidar, como descobrir que você explicar para ela, tipo assim, não é que você errou, né? Isso tem acontecido. Eu acho que isso é mais difícil, esse primeiro passo difícil dela para ela chegar e ela aceitar que realmente Sim. ela é vítima. Sim, porque a tendência é ela justificar, né? Ela passar a mão na cabeça e falar, não, mas ele não é sempre assim. Ou então, não, mas ele já era assim, é o jeito dele, né? Então, a tendência é normalizar uma situação que não é normal, né? E aí, quando você explica para ela que aquilo é uma violência, elas começam a parar para pensar. No primeiro momento, não aceitam aquilo, né? E aí, eu como profissional e também quando eu faço o atendimento, deixo ela bem à vontade, a vítima à vontade, para que ela comece a entender aquele contexto e que ela consiga dar aquele primeiro passo sabendo que ela não está sozinha, que aquele caso dela não é um caso exclusivo, né? Infelizmente, estamos cheios de casos nesse sentido, né? E na pandemia aumentamos bastante o índice de feminicídio, infelizmente, né? Mas o que ela precisa saber é que ela tem meios de sair disso, né? E ela precisa entender que ela tem sim uma força interna, que ela consegue dar aquele passo, né? Que ela tem outras mulheres que trabalham nesse sentido e que podem dar um direcionamento. Então, assim, tem vários projetos, não só os Justiceiras, a gente tem outros aí que eles têm uma estrutura de ter um advogado, um psicólogo, um assistente social, que aí você vai dar um encaminhamento e vai dar as orientações corretas para ela. Então, aí cabe a ela. Muitas vezes a gente quer que a coisa ande e aí ela dá um passo atrás, mas você tem que respeitar porque é o momento dela, né? E aí, muitas vezes tem a questão do risco também. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, isso, questão do risco, né? Do medo que ela sabe que possa sofrer. Até porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu vou tomar a frente, eu vou decidir. Uma coisa que a doutora falou, e isso hoje tem pego muito pesado, é a parte financeira, né, doutora? Muito. Porque, assim, tem filhos, e aí você com seus filhos, você sabe que você não vai poder ficar sozinha. Provavelmente seu parceiro, a primeira coisa que ele vai pensar em tirar é a sua parte financeira também, então eu não te pago, mas não vou pagar mais nada, como é que você vai viver? Muitos nem declaram realmente o que recebem, então, quer dizer, já vem a parte da pensão. Então, acho que tudo isso faz com que a mulher, ela acabe se retraindo, né, doutora? Tendo esse receio de tomar essa frente aí. Eu tenho um caso recente, específico, que ela tem um filhinho de 2 anos, ela já chegou a sair de casa, ficou 3 meses fora, perdeu o emprego e se desesperou. Não vou conseguir. Voltou para casa a morar com o agressor e aí começou tudo novamente, todo esse processo. Quando ela procurou novamente, aí fizemos toda uma avaliação com ela do que tinha acontecido quando ela saiu de casa, quando ela retornou e as pessoas do convívio dela. Mas quem que você tem? Você tem família? Fazer um resgate. Porque a pessoa fica cega de uma tal forma que ela não consegue pedir ajuda. Ou porque não contou para a família, ou porque não sabe isso, a família não sabe o que está passando, por vergonha, né? Que pega muito, Que pega muito, infelizmente. E assim, ela vai atrás disso daí na hora que ela dá o despertar.
Porque você fala, mas você tem família, você não está sozinha. Né? Então, essa situação em específico, nós conseguimos dar uma reviravolta sim, porque ela cegou de tal forma que ela falou assim, não, mas lá atrás os meus pais falaram que não vão me ajudar. Mas foi lá atrás. E hoje? Você contou o que está acontecendo? Qual que é a real situação? Então, é importante que a família saiba o que está acontecendo, que tenha o conhecimento das pessoas mais próximas para que você possa pedir ajuda. Né? Você tem que entender que você não está só. Né? Você tem um suporte, você vai ter um apoio de alguém. Alguém vai te socorrer ou vai te direcionar. Né? No próprio Justiceiras, a gente às vezes recebe indicações de vítimas anônimas. Então, tem essa possibilidade. Tem isso também, tem. Porque aí faz com que vocês procuram, vão investigar a fundo, porque a gente vê aí pessoas, hoje não tem tanto trotes, essas coisas, mas as pessoas que ligam hoje pedindo socorro em delegacia, querem uma pizza, enfim, são um pedido de socorro, né, com aquele agressor que está geralmente do seu lado, o medo é maior. E tem esse tabu que tem quebrado há pouco tempo da família, né? Porque antes, o pessoal, quando você falava... Olha só, vou até entregar a minha idade aqui, gente. Mas eu imagino quando falava que você era uma mãe solteira. É uma mãe solteira, não tinha esse preconceito? Tinha o preconceito. Nossa, mas ela é uma mãe solteira. Ela é a filha dela, ele os filhos, o marido largou. É como o marido tivesse largado. Então, nunca se ouviu a história, não foi largou, né? Às vezes até ali existia essa parte de ser vítima. Sim. E por receio e com medo do preconceito que existia, na verdade, né, doutora? Hoje isso ainda mudou. Tem algumas famílias que têm isso muito enraizado, né? Quando a gente fala da questão da religião. Então, algumas famílias ainda têm muito isso. Ah, não, mas porque... Você casou, tem instituição, então você tem que levar até o fim, né? E aí acho que cabe a gente pensar, é melhor você ter o seu filho vivo, né? E ter ali por perto, ou ele morto num casamento falido. Né? Então acho que cabe a gente fazer uma ponderação. Olha a reflexão, isso daí foi muito bom. E aí, vamos voltar, porque eu acho que tem muito a ver em relação ao livro. Então. Né? Gente, eu estou aqui com um livro que eu achei muito interessante, porque dano moral e logo grandão também no direito da mulher. Olha isso, gente. Ultimamente tem vindo aqui esses livros. Eu acho que mulheres, por favor, me fala um pouco, doutora, sobre esse livro. Porque, de novo, volta aqui o direito da mulher, né? Que é o dano moral. E já volta essa parte aqui do direito da mulher também. Então, a gente fala de dano moral é um assunto bem delicado também, né? Porque quando a gente fala do dano moral, infelizmente é algo que a gente não consegue mensurar. Né? Então, uma coisa que pode afetar um, pode de repente não afetar outra pessoa, né? Da mesma forma, com o mesmo peso. Né? Então, como colocar um valor naquilo? Quando eu vou até a justiça e peço por um dano que me causaram, como que eu vou estipular aquele valor? Para você vai sarar essa dor se eu te pagar o quê? 2 mil, 200 mil, 2 milhões? Vai amenizar? Vai amenizar? Então, isso aí é muito... Ainda não se consegue ter essa menção de valores, né? Infelizmente. A gente vai... Muitas vezes você pega um processo e aí a pessoa vira para você e fala assim, não, doutora, mas eu não estou aqui, não é nem pelo valor. Então, a pessoa está lá para mostrar ao outro que ele não poderia ter tratado daquela forma, né? Que não poderia ter passado por aquele tipo de situação. E aí a gente vê situações diversas, infelizmente, né? Porque quando a gente fala da questão do dano moral, a gente está falando da questão da honra, da imagem da pessoa, né? De sofrer algum tipo de situação vexatória, né? E aí, quando a gente leva isso para uma empresa, a gente está falando de cargos, né? Chefes, mas a gente também está falando dos colegas. Né? Então, você pode sofrer um dano também pelo seu colega de trabalho. Né? E aí, a ideia é que trabalhar esse ambiente de trabalho, né? Para que seja o mais harmônico possível. Hoje, muitas empresas têm ouvidoria, né? Isso, para que se possa levar essa situação e vá ao RH, para que tudo isso seja apurado, né? Para que se possa melhorar o ambiente de trabalho, né? Em alguns locais funcionam, em outros, infelizmente, ainda não. Então, tem que ter um acompanhamento de perto, porque o ser humano ele faz toda a diferença. Se ele se sente bem naquele ambiente, ele vai produzir mais.
né? Se ele se sente, de qualquer forma, acuado por algum motivo ou triste uma situação, vai ser completamente diferente. E, às vezes, você perde um excelente profissional por conta de uma situação, né? Então, é bem complicado. Isso aí, eu acho que vai passar anos e anos e a gente ainda não conseguiu chegar num consenso em relação à questão do dano moral, né? E aí eu entro um pouco na questão da mulher no trabalho, de toda a conquista que a gente veio aí, todo esse tempo tentando levantar a nossa bandeira e ter oportunidade de ter voz, né? Porque viemos desde lá do passado, grande passado, só servindo, né? Seguindo regras e limitações, né? Até termos a oportunidade de começar a votar, a falar e ter a nossa expressão e ter nosso espaço, né? E o que a gente tem que pensar hoje é isso. O que a gente quer, quando a gente fala em igualdade, é igualdade de acordo com cada um. Sendo igual com as possibilidades que a mulher tem e com as possibilidades que o homem tem. Não é uma concorrência. É que a gente agregue valor a tudo que está sendo feito, né? Vamos esquecer essa questão de machismo, né? Vamos esquecer aliás, vamos colocar a sororidade entre as mulheres, né? Porque a gente tem muito que agregar umas a outras. Então, quanto mais a gente conseguir somar, né, entre os profissionais, independente do gênero, certamente a gente vai conseguir valorizar mais o trabalho de cada um e eu acredito que quando um voa, leva os demais. Então, a gente tem que pensar nessa junção de forças, né, nessa união, né, que faz muito falta hoje em dia. Então, eu falo bastante isso para quem conhece. Eu falo, bom, falei até aqui nos bastidores, mas quem conhece, eu falo essa frase para mim, eu falo sempre. As mulheres, elas não vieram para dividir, nós viemos para somar. Exatamente. Né? E todo mundo fala, juntas somos mais fortes. Falar da boca para fora é muito fácil. Muito fácil. Né? Então, a gente estava até brincando, por que não elogiar, gente, uma mulher linda dessa? Né? Eu estou desfocada, porque é linda, mas eu estou me achando ao mesmo tempo, porque eu estou com uma mulher linda, inteligente e é muito gostoso, né? Porque é um momento de tudo que a doutora falou. Quando a gente ainda não foi tanto, mas quantas pessoas lá atrás sofreram, Sim. nossos avós, nossas bisavós, Sim. né? Que foram para servir. Então, hoje, por que a gente não esquece o que foi passado e agora é o momento de unir? Nós temos direito à voz, nós temos as mulheres que estão aqui, até aqui em São Caetano, nós temos vereadoras, né? Que são mulheres. Sensacional, né? Isso é bacana, Muito. né? Então, assim, a gente está tendo o nosso espaço. E uma coisa que a gente estava falando também nos bastidores, o pessoal fala, mas esse negócio de ser feminista, o pessoal não entende, né, doutora, o que é ser feminista. Feminista em nenhum momento é igual ao machismo, porque o machismo, ele é melhor que a mulher. O feminismo não, a gente só quer os direitos iguais. Então, ser feminista, o homem pode ser feminista. Sim. Assim como existem mulheres machistas, infelizmente. Infelizmente. Né? Então, assim, e a gente está tendo direito à voz, nós estamos sendo ouvidas, né? Porque você falou da parte de trabalho. Quantas mulheres, eu imagino, que já não foram assediadas com medo de perder o seu emprego, porque, assim, é o meu chefe e eu não posso chegar ali no RH e falar mal do meu chefe porque eu vou ser mandada embora, porque não vão me ouvir. Então, eu acredito que isso aqui é bacana, que vai quebrar um pouco esse tabu. Sim. Tem quebrado, não tem, doutora, um pouco disso? Tem quebrado, sim. Eu acredito, assim, claro, evoluímos bastante já, né, em pensar que a mulher no passado precisava da autorização do homem para trabalhar e se ela não cuidasse da casa, ele podia chegar lá e falar, olha, encerra o contrato de trabalho que ela vai ter que voltar para casa e não está dando conta lá, né? Então, assim, em pensar nisso, a gente andou muito. Mas não posso falar, a gente tem muito a andar ainda. Infelizmente, ainda temos muito a conquistar, né? A gente ainda vê mulheres falando da questão do assédio, porque suporta, porque isso, porque aquilo. Eu acho que a questão não é essa, porque cada um sabe da sua necessidade. Muitas vezes a pessoa está ali, está suportando, porque ela precisa trabalhar. E não aparece de imediato um outro emprego para ela sair. Né? Infelizmente, às vezes a pessoa não tem condição de sair daquele local, né? Ficar sem receber nada e se dar ao luxo de procurar um outro emprego. Então, cada caso é um caso. Rotular, eu acho que é uma forma muito grosseira da gente analisar, né? Você tem que ter um olhar clínico, principalmente quando se fala em pessoas, né? Eu atuo nessa área da violência doméstica, na área de família, então você não pode tratar de qualquer jeito,
Você tem que fazer uma escutativa, você tem que entender as pessoas, né? E ter aquela sensibilidade de saber como transitar, como orientar, porque é a empatia, é se colocar no lugar do outro. É empatia. Né? Isso. Saber o que dá para ser feito, como eu posso te ajudar. De repente eu acendo uma luz ali no outro que ele nem imaginava, como o caso dessa moça. Que ela nem pensou, nossa, realmente eu tenho pai, mãe, família, por que eu não busco? Porque me deram um não lá atrás? E aí, até a conclusão, ela pegou e falei, olha, eu quero um retorno disso. Ela foi, falou com a mãe abriu as portas para ela. Então, quer dizer, ela estava bloqueada por um não que ela recebeu no início do casamento dela. Mas passaram 2 anos, a realidade é outra. Eu tenho um bebê, eu estou apanhando, eu corro risco de vida, meus pais vão querer isso. E aquela frase que você falou, que você quer ver o seu filho morto. Exatamente. Que mãe, não importa a idade que nós tenhamos, eu acredito que os pais, né? E nessa hora, muita gente fala assim, eu não vou voltar para casa dos meus pais. Isso também tem. O medo, esse receio, né? De tipo, eu sair da minha casa, muitos casamentos, relacionamentos, o pai desde o começo fala, eu te avisei, então tem esse negócio, poxa, eu vou voltar para minha casa, onde minha mãe diz, né? E realmente está aí. Ela voltou para casa dela, na verdade, voltou com aquele relacionamento tóxico, não deu certo e ela viu que ela podia contar com a mãe dela. E isso realmente... E aí esse seu livro, então, trata bastante em relação a isso, porque eu fiquei bem curiosa. Quem quiser, onde que eu consigo? Tem online ou é só expresso? Como que é, doutora? O livro físico, tá? Pela editora Mizuno. Então, ele pode ser adquirido no site da editora Mizuno. Quem estiver na minha região de Barueri pode adquirir comigo. Eu faço questão de assinar, entregar o livro. Vai ser um prazer. Ai, que graça, que linda. Então, foi feito com muito carinho para agregar, né, somar com a cultura aí nossa. A gente, apesar de estar com ênfase no direito da mulher, esse não é um livro específico para as mulheres. Então, é um livro que, para os curiosos do tema, né, sobre dano moral, até porque na maior parte dele eu trato sobre o dano moral, e um capítulo específico a gente fala sobre essa evolução das mulheres na área trabalhista. Ai, que bacana, isso é muito bacana. Eu acredito que na verdade, uma vez veio uma pessoa e a gente estava conversando que alguns livros é bom até para os homens saber o que as mulheres às vezes estão pensando. Né? Tem até um filme lá que tem disso, que o homem ficava pensando que as mulheres de meia calça, o que elas estão pensando. Isso, na verdade, traz um pouquinho para a nossa realidade. Né? Não é porque foi um livro feito em relação ao dano moral para a mulher que o homem, até os advogados, estarem estudando, estarem cientes do que está passando. E, gente, a gente teve agora, no mês de março, um evento aqui em São Caetano, foi Face a Face, onde nós falamos sobre isso, né? Que era um evento de mulheres, né? O mês das mulheres, na verdade. E a gente fala muito da vítima. Mas eu penso também, doutora, que se a gente não pensar em cuidar do agressor, quer dizer, hoje ele me agrediu, aí eu vou sair, ele vai continuar, tem que ser tratado também, né? Mas a gente, como mulher, a gente precisa se conhecer. Se amar, a gente estava falando, né, dos bastidores, né? Se amar, ter confiança no que fala, no que faz, né? E não ter medo. Né? Porque é como a gente falou, o medo hoje, as ameaças, tanto as ameaças psicológicas acabam virando, né, doutora? Sim. É verdade, realidade. Sim. Né? A gente fala, mas quem ameaça não faz. Eu não acredito mais nisso. Acho que a doutora melhor do que eu pode dizer sobre isso, né? Eu falo, qualquer desconforto que você tenha já é um sinal de alerta, né? Porque o sexto sentido da mulher ele é muito apurado. Então, a gente vê e às vezes não quer enxergar, né? A verdade é essa. Então, dá aquele estalo, não, mas ele vai mudar, ou então, não, ele era assim, ele não vai fazer mais, ele me pediu desculpa, né? E aí, segue por aí para não ter que encarar a realidade. Né? Gente, que bacana, nossa, passou muito rápido, que assunto bom. Passou mesmo. Muito bacana. Quem quiser saber mais, no Instagram da doutora a gente consegue entrar em contato. Meu Instagram, Dani, tá underline. Tá ali também, o diretor já colocou, que é muito interessante, mulheres. Mais uma vez, bom, trouxe a doutora aqui, porque pedi para ela deixar aí uma dica para vocês, porque, gente,
mulheres, mais uma vez somos, não é verdade, doutora? Sim, acho que precisamos nos unir. Acho, não tenho certeza, que a união faz a força, né? É. Então, precisamos nos unir, falar sobre o assunto, não se calar, procurar ajuda, porque hoje, a detrimento do passado, nós temos muito mais, né, diretrizes, temos muito mais suporte. Então, não se calem, procurem ajuda, procurem livros que têm falando bastante coisa sobre o assunto, homens e mulheres, eu muito indico, tá? O assunto do meu livro é geral sobre dano moral, que cabe hoje, não são só mulheres que sofrem o assédio, né? E daí cabe também uma pincelada da nossa história para ver a força que tivemos para termos voz hoje. Que linda. Nossa, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Pri. Não é fácil, né? Você é mulher. Gente, o currículo dela é forte. Não é brincadeira, não. A gente estava conversando com ela, é forte. Uma mulher assim, seus olhos é radiante, seu sorriso cativante. Então, assim, Obrigada que Deus mesmo. abençoe você nessa sua jornada, Amém. todo o sucesso do mundo. Amém. E muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Gente, porque foi difícil, eu brinquei com ela aqui agora. Eu falei, eu tava mais fácil chamar outras pessoas para vir, porque tava muito difícil, ela deu risada. Não, obrigada de coração a você, a doutora Elis, que tenho muito carinho, amiga, né? E contem comigo para o que vocês precisarem, tá? Eu tô olha ela falando, mas eu tô entre mulheres iluminadas, porque é só gente maravilhosa aqui. Olha, é uma profissional e tanto, Ai, Priscila, obrigada. viu? E a doutora Elis também é uma grande profissional. Então, ó, somando forças aqui, olha só que espetáculo de programa. Ela não Estão de pôde parabéns os bastidores também, os queridos que estão ajudando a gente aqui. Demais, que equipe, né? não é, Que gente? equipe sensacional, gente. Eles são maravilhosos. Eu agradeço a vocês de coração. E é isso, a gente fica por aqui. Por mim, eu ficava muito mais tempo aqui, porque eu tenho muito... Gente, que eu tenho de dúvida, vocês não têm noção. E tem, né? Porque cada vez vai surgindo. E mulher gosta de conversar. Sim. Principalmente quando é assunto de mulheres, é aí que a gente gosta mesmo. Mas, doutora, muito obrigada mais uma vez. Prazer. Vocês de casa, obrigada pelo carinho, obrigada por abrir a porta mais uma vez. Aqui pra gente da TV São Caetano, um novo conceito de TV. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem mensagem, compartilhem. Estamos juntos. Um beijo, fiquem com Deus.